Bom dia. Hoje nós vamos iniciar mais uma TPC. Vamos falar hoje sobre oralidade e escrita. Vamos iniciar fazendo nossa apresentação, a justificativa dos objetivos, do porquê nós estamos desenvolvendo esse tema nesse momento e a sequência que nós vamos dar início. A oralidade e a escrita nos anos iniciais, a importância de se desenvolver esse tema com os estudantes, a importância de que o professor compreenda o porquê que ele está desenvolvendo o aspecto da oralidade e da escrita para o estudante, como que nós desenvolvemos, como que o currículo pede e sugere que se desenvolva essa oralidade e essa escrita, e as habilidades que contemplam essa oralidade. O nosso foco maior é como desenvolver a oralidade com os estudantes. Então, para iniciar, nós vamos falar a respeito da oralidade escrita, lembrando, pensando em como que é realizado o trabalho pedagógico, levando a compreensão de que possuem características próprias, estão pautados numa contextualização prática social. Sempre a oralidade ela vai estar pautada numa contextualização, é preciso contextualizar para o estudante para que ele entenda a prática social daquilo que ele está oralizando, daquilo que ele vai fazer, vai pensar em escrever, que tudo tem um objetivo social, um contexto, considerando a compreensão de que a oralidade e a escrita, elas são práticas discursivas de diferentes variedades linguísticas e elas permitem diferentes maneiras de compreender a comunicação oral e escrita, porque elas têm diferentes funções. Nós vamos iniciar com a leitura dos contos de assombração. Esse conto de assombração, ele é um conto equatoriano, ele trata-se de uma coletânea de contos de assombração latino-americanos. E o conto de hoje, ele vai retratar a história da Maria Angula, que é uma história que existe várias adaptações para ela. Foram feitas várias releituras desse conto e são contadas de diferentes formas, com diferentes finais ou de diferentes contextos, mas é um conto de assombração que, de forma geral, é feito com as crianças de quartos e quintos anos, e eles têm muito interesse nesse tipo de leitura. Então, pensando, né, Maria Angula, o que será que trata esse texto? Quando nós falamos de Maria Angula, quem será que é Maria Angula? Pensando num conto equatoriano, o que tem de diferente? Quais são os aspectos diferentes que tem de um conto, né, equatoriano para um conto brasileiro? O que diferencia quais são os elementos? Vamos pensar um pouquinho em quem é Maria Angula, o que será que trata esse tema? Por que Maria Angula? Maria Angula era uma menina alegre e viva, filha de um fazendeiro de Caiambe. Era louca por uma fofoca e vivia fazendo intrigas com os amigos para jogá-los uns contra os outros. Por isso, tinha fama de leve trás, linguaruda e era chamada de moleca fofoqueira. Assim ela viveu até os 16 anos, decidida a armar confusão entre os vizinhos, sem ter tempo para aprender a preparar pratos saborosos e a fazer mais nada de importante a não ser fazer fofocas. Quando Maria Angula se casou, começaram seus problemas. No primeiro dia, o marido pediu que fizesse uma sopa de pão com miúdos, mas ela não tinha a menor ideia de como prepará-lo. Queimando a mão com uma mecha embebida em gordura,
Acendeu o carvão e levou ao fogo um caldeirão com água, sal e colorau, mas não conseguiu sair disso. Não fazia ideia de como continuar. Então Maria lembrou que na casa da vizinha morava Dona Mercedes, uma cozinheira de mão cheia. Minha cara vizinha, por acaso a senhora sabe fazer sopa de pão com miúdos? Claro, Dona Maria. É assim: primeiro coloca seu pão de molho em uma xícara de leite. Depois, despeja-se esse pão no caldo e antes que ferva, acrescentem seus miúdos. Só isso? Só, vizinha. Ah, mas isso eu já sabia. E voou para sua cozinha a fim de não esquecer a receita. No dia seguinte, como o marido lhe pediu que fizesse um ensopado de batatas, a história se repetiu. Dona Mercedes, a senhora sabe como se faz um ensopado de batatas com toicinho? E Dona Mercedes logo já falou para Maria Angula. E a Maria Angula, por sua vez, respondeu: Ah, é só isso? Mas eu já sabia. E correu imediatamente para casa a fim de prepará-lo. Como isso acontecia todas as manhãs, Dona Mercedes acabou se enfezando. Maria Angula vinha sempre com a mesma história. Ah, é assim que se faz o arroz com carneiro? Mas isso eu já sabia. Ah, é assim que se prepara a dobradinha? Mas isso eu já sabia. Por isso a mulher decidiu dar-lhe uma lição. E no dia seguinte, Dona Mercedinha, o que deseja, Dona Maria? Nada, querida, só que meu marido quer comer no jantar um caldo de tripas e bucho e eu. Ah, mas isso é fácil demais, disse Dona Mercedes, e antes que Maria Angula interrompesse, continuou. Veja, vá ao cemitério levando um facão bem afiado. Depois, espere chegar o último defunto do dia e, sem que ninguém a veja, retire as tripas e o estômago dele. Ao chegar em casa, lave-os muito bem e cozinhe com água, sal e cebola. Depois de ferver uns 10 minutos, acrescente alguns grãos de amendoim e estará pronto. É o prato mais saboroso que existe. Ah, disse como sempre Marangu. É só isso? Mas eu já sabia. E lá se foi Maria Angula, para o cemitério. E num piscar de olhos estava ela, no cemitério, esperando pela chegada do defunto mais fresquinho. Quando já não havia mais ninguém por perto, dirigiu-se em silêncio à tumba escolhida. Tirou a terra que cobria o caixão, levantou a tampa e ali estava o pavoroso semblante do defunto. Teve ímpetos de fugir, mas o próprio medo a deteve ali. Tremendo dos pés à cabeça, pegou o facão e cravou uma, duas, três, quatro vezes na barriga do finado e, com desespero, arrancou-lhe as tripas e estômago. Então, voltou correndo para casa. Logo que conseguiu recuperar a calma, preparou a janta macabra que, sem saber, o marido comeu lambendo os beiços. Nessa mesma noite, enquanto Maria Angula e o marido dormiam, escutaram-se uns gemidos nas redondezas. Ela acordou sobressaltada e o vento zumbia misteriosamente nas janelas, sacudindo-as de fora e vinham uns ruídos muito estranhos de meter medo em qualquer um. De súbito, Maria Angula começou a ouvir um rangido das escadas. Eram os passos de alguém que subia em direção ao seu quarto, com um andar dificultoso e retumbante, e que se deteve diante da porta. Fez-se um minuto de silêncio e logo depois Maria Angula viu o resplendor fosforescente de um fantasma. Um grito surdo e prolongado paralisou. Maria Angula, devolva as minhas tripas e o meu estômago, que você roubou de minha santa sepultura. Aterrorizada, Maria Angula escondeu-se debaixo das cobertas para não vê-lo, mas imediatamente sentiu umas mãos frias e ossudas puxarem-se pelas pernas e arrastaram-na gritando: Maria Angula, devolva as minhas tripas e o meu estômago que você roubou de minha santa sepultura. Quando Manuel acordou, não encontrou mais a esposa e, muito embora a tenha procurado em toda parte, jamais soube do seu paradeiro.
Esse é um conto equatoriano. Nós disponibilizamos ele através do vídeo do YouTube e também encontramos ele nesse material através desse link. Agora, nós vamos retomar o nosso componente curricular dos anos iniciais para falar do nosso tema sobre oralidade. Lembrando que é muito importante, já se tratando de oralidade, que a leitura feita para os alunos, ela tem que ser intencional e ela tem que ser usada diariamente para servir de modelo para esse estudante, para apresentar modelos e elementos do gênero que pretende se apresentar, para instigar a curiosidade. As crianças de quartos e quintos anos, elas desenvolvem a leitura de contos de assombração, de contos de suspense, e elas têm muito interesse. Então, esse é um momento chave para se trabalhar esse tipo de história e instigar bastante elas a curiosidade, o senso crítico, as inferências. Então, retomando para o nosso currículo, nós perguntamos, né, o nosso tema, o que é oralidade escrita? Quando nós pensamos em oralidade escrita, do que nós estamos em que nós estamos nos baseando, o que nós estamos perguntando, o que é oralidade escrita? Então, a oralidade escrita, a primeira coisa que nós temos que pensar é que ambas elas se complementam. Elas são coadjuvantes na encenação de eventos dentro das instituições, porque elas possuem características próprias. Então, a língua escrita, os canais a que ela se associa são o auditivo, que quando nós desenvolvemos a língua e trabalhamos o canal auditivo, nós pensamos numa linguagem verbal. Quando nós trabalhamos a linguagem falada, nós usamos o canal visual da visão, nós trabalhamos com o canal não verbal, com a linguagem não verbal, que são a leitura de imagens, leituras imagéticas, que nós usamos através de gráficos, imagens, tabelas, dentre outras, né, ilustrações, elementos gráficos. Então, para que nós possamos ter uma visão mais ampla, nós temos aqui a linguagem oral, né? Nós fizemos uma divisão aqui entre uma linguagem oral informal, uma linguagem escrita informal. Então, quando nós trabalhamos com a linguagem oral informal, como é que nós expomos isso para o estudante? Que a linguagem oral, informal, ela trata-se de bate-papo, a função dela, né? Ela seria uma fofoca, o conto de um caso, uma conversa sem muita intenção, que nós fazemos com os nossos amigos. E quando nós tratamos de linguagem informal através da escrita, nós pensamos em um bilhete, numa carta pessoal, num diário, e para cada uma dessas estruturas existem elementos que configuram, né, essas diferentes linguagens. Então, para cada uma, ela vai ter uma característica que nós temos que apresentar para os nossos estudantes, inclusive para que eles entendam a função social de cada linguagem. Quando nós trabalhamos a linguagem formal através da oralidade, nós temos um aspecto formal menos complexo, né? Um pouco menos complexo, que trata-se de entrevista médica, de um relato de vivência, de uma reclamação. Isso de forma oral. Para que o estudante se veja nesse contexto, ele tem que associar esses momentos de linguagem formal no cotidiano dele, para que ele consiga saber que numa entrevista médica, num relato de vivências,
até mesmo numa reclamação, para se fazer uma reclamação para um diretor de escola, por exemplo, é necessário que se use uma linguagem, um discurso oral diferente daquele que se usa num bate-papo, numa fofoca, num caso, sem fazer uso de gíria, sem fazer uso de elementos do cotidiano que ele usa, por exemplo, para falar com o coleguinha na internet, ou até mesmo no dia a dia, num horário de intervalo, que quando ele se retrata a reclamar de alguém dentro de uma linguagem informal, ele para alguém de uma hierarquia maior, ele precisa tomar cuidado com a linguagem dele. Quando se trabalha a linguagem formal dentro desse contexto, através da escrita, eu vou estar trabalhando o gênero de biografia, tipo de texto de biografia, as entrevistas jornalísticas, as notícias, a carta de reivindicação. E, nesse momento, o que caracteriza uma biografia? O que caracteriza uma entrevista jornalística? De que forma eu uso o meu discurso para trabalhar, para escrever uma biografia? Como eu vou adaptar esse discurso para uma entrevista jornalística? Como eu vou pensar em dar uma notícia de jornal? Como eu vou pensar em fazer uma carta de reclamação por escrito para alguém de um nível de hierarquia superior à minha? Eu vou falar da mesma forma que eu escrevo uma carta pessoal, que eu escrevo um recado de WhatsApp, e até mesmo um recado de WhatsApp, será que eu vou escrever da mesma forma que eu escrevo para um colega, para alguém do meu trabalho, por exemplo, para um chefe, para alguém que está numa posição de comando maior que a minha? Como que eu vou adaptar esse discurso na escrita? Quando eu penso numa linguagem oral mais complexa, para que eu apresente para o meu estudante, eu vou apresentar um debate, um discurso de debate, um discurso de palestra, um discurso de conferência. E como é que eu vou adaptar esse discurso para uma linguagem oral? Para eu fazer esse discurso oral, como é que eu vou adaptar minha fala, minha postura, minha posição, a minha entonação na hora de falar? Na parte escrita, né? No que diz respeito à linguagem escrita, como é que eu vou estar desenvolvendo uma carta do leitor, um editorial, um ensaio? Como é que eu vou fazer um relatório científico, um artigo científico, uma tese? Como é que eu vou estar escrevendo? Quais elementos técnicos eu vou precisar para poder fazer desenvolver essa linguagem, tanto oral como escrita? São esses os elementos que eu tenho que desenvolver com o meu estudante e apresentar como repertório, como elemento, como fundamentação para que ele compreenda qual o uso social a linguagem formal, informal, a oral e a escrita tem que ter e como eu vou fazer o uso dele em diferentes situações. Quando eu penso no currículo, aqui nós vamos para o currículo, né? O currículo paulista, como é que o currículo ele aborda essas habilidades, como é que ele pensa e desenvolve essas habilidades. Então, aqui primeiro nós vamos falar o que o currículo fala a respeito do letramento, e ele fala que o desenvolvimento de outras habilidades de leitura, né, que o letramento, ele trata-se do desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita, e ao seu envolvimento em práticas sociais de linguagem. E quando eu falo de multiletramento, o currículo paulista ele aborda as práticas da linguagem. O termo multiletramento ele é vinculado, ele tem um objetivo de representar a multiplicidade social, cultural e linguística presente na sociedade globalizada e multiplicidade semiótica que constituem os diferentes textos que circulam dentro e fora da escola, como uma publicação, uma publicidade, uma, um anúncio, uma propaganda, uma campanha, diferentes tipos de campanha também. Então, eu preciso entender
no multiletramento, eu passo a compreender a múltipla função social e cultural e linguística presente dentro desses textos que circulam no espaço escolar e fora deles. E como é que eu consigo garantir a continuidade das aprendizagens dentro das etapas, por meio da progressão de habilidades? Então, o que eu vou trabalhar na educação infantil para que ela consiga se desenvolver dentro do ensino dos anos iniciais vai ser o que eu preciso garantir para esses anos iniciais, né, dentro de uma educação infantil. Eu primeiro preciso pensar em preservar e considerar os direitos de conhecer o estudante, de conviver, né? Então, para isso eu preciso respeitar também a questão da regionalidade, da oralidade dele. Eu preciso estimular ele através de brincadeiras, do interagir, do explorar, do participar e conhecer, as ações que podem contribuir para a inserção da criança nesse mundo de linguagem, tanto falada quanto escrita. E o que eu preciso pensar quando a criança está nos anos iniciais e eu preciso garantir algumas características para que ela possa ir para os anos do finais e médio já com uma determinada estrutura. Então, como que eu vou trabalhar essas habilidades, essa progressão de habilidade? Eu vou estimular o meu estudante através da curiosidade dele por meio dos conhecimentos prévios que ele tem a respeito de diferentes textos, né? De diferentes temas também. Eu vou estimular ele na criatividade, na lógica e na criticidade. Então, ele vai começar a fazer uma leitura que ele vai expor a opinião dele tanto na questão oral quanto na escrita. Ele vai compreender o mundo que ele vive e a função social que cada elemento, cada tipo de texto vai se fazer presente na vida dele, ampliando o repertório dele para que ele possa ter mais acesso e repertório, para que ele tenha autonomia ao chegar nos anos finais e ao sair dos anos finais, né? E ir para o ensino médio. E quando eu chegar no ensino, né, o que eu preciso garantir daí de uma etapa de eu termino os anos finais e eu vou para o ensino médio, o que eu preciso garantir para esse estudante? Eu preciso que ele se fortaleça dentro da autonomia dele, que ele consiga se desenvolver com mais independência, que ele consiga ter uma criticidade maior, que ele já consiga ser capaz dele buscar elementos no texto onde ele mesmo vai identificar a função social a que ele pertence, e até mesmo a fazer uma leitura mais crítica a respeito daquilo que ele lê e escreve, saber que para além da função social, eu tenho que adequar o meu discurso e saber em que momento eu vou adequar e de que forma eu vou adequar esse discurso, porque ele vai ter que pensar num desenvolvimento, as propostas vão ter que ser pensadas para ele, um desenvolvimento contínuo pessoal e social. Então, eu vou ter que aprofundar esse conhecimento para ele. Então, dentro do currículo, nós vamos iniciar com o campo artístico literário. Então, as práticas de linguagem da oralidade, eu vou trabalhar com a habilidade de recontar, com ou sem apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor. Então, a partir do momento que o professor, ele realiza contos de lendas, crônicas, parlendas, os contos, né, de diversos gêneros de conto, e que elas são feitas também pelo próprio estudante, mas que ele possa ser capaz de recontar esse conto feito pelo professor, né, lido pelo professor, e ter acesso para ampliar o repertório, para ampliar a curiosidade, instigar a criatividade dele. Então, ele vai precisar fazer esse reconto de histórias oral, após, lógico, ter escutado
que esse repertório tenha sido apresentado previamente para ele. Quando eu trabalho no campo das práticas de estudo e pesquisa, eu vou pensar na oralidade escrita e compartilhada e autônoma. Então, eu vou pensar em planejar e produzir, com colaboração dos colegas e com a ajuda do professor, entrevistas, textos de curiosidade, textos do campo de práticas de estudo. Então, eu vou oferecer para o meu aluno subsídios tanto de repertório, né, de textos de pesquisa, como eu também vou contribuir para que ele possa ter acesso a entrevistas, a textos informativos de curiosidade, para que depois ele tenha repertório para fazer uma produção de texto escrita, mas primeiro eu inicio pela oralidade. Embora elas estejam unidas, elas podem ser iniciadas de acordo com o conhecimento prévio que o estudante tem e com o auxílio do professor. Mas é necessário que o professor garanta que o estudante tenha um repertório amplo e que ele tenha também uma mediação dentro nesse momento, a apresentação dos elementos necessários para que ele consiga fazer isso. Quando eu penso no campo de vida pública, né, pensando na oralidade escrita, eu vou trabalhar isso de forma autônoma e compartilhada. Então, as habilidades que eu preciso garantir aqui para um terceiro ano seriam de planejar e produzir anúncios e campanhas publicitárias, de conscientização, entre outros textos de campo da vida pública. Então, eu tenho que pensar sobre os textos de vida pública primeiro. O que repertoria os meus textos de vida pública? Quais são esses anúncios? Quais são essas campanhas publicitárias a nível de conscientização? Aonde eu encontro? Qual é a estrutura? Quais são os elementos que caracterizam esses anúncios, essas campanhas, esses áudios, esses vídeos? Quais as imagens, os slogans, quais os critérios de escolha para as palavras utilizadas para cada tipo de texto que eu vou usar? E daí eu entro com a produção oral e escrita, mas primeiro eu tenho que identificar esses elementos todos. Quando eu entro no campo de atuação, né, da oralidade, mas de todos os campos de atuação, eu vou trabalhar com os terceiros anos, identificar características linguístico-discursivas e composicionais e gêneros de discurso oral utilizados em diferentes situações de comunicação. Então, eu tenho conversação espontânea, a conversa de telefone, as entrevistas pessoais, os debates, né, realizados na TV, o jornal. Então, eu também tenho que identificar, preciso que meu estudante identifique e caracterize essas características discursivas que compõem o gênero do discurso oral em diversas situações que vão ser apresentadas para eles. Ainda falando sobre todos os campos de atuação, eu preciso, na oralidade, apresentar variação linguística através de canções, notícias, entrevistas e poemas, porque aí eu vou estar trabalhando todos os campos de atuação na oralidade, para que ele consiga perceber a variação linguística e as características regionais de cada grupo e cultura, porque cada cultura, cada grupo, ele tem uma forma diferente de oralizar, de verbalizar aquilo que ele entendeu, ele tem a questão da pronúncia, da cultura. Então, existe uma variação linguística aí que ela precisa ser respeitada e ela precisa ser considerada e entendida. Eu tenho, no campo das práticas de estudo e pesquisa, para desenvolver oralidade, eu preciso que esse estudante expor trabalhos e pesquisas escolares em sala de aula, com apoio de recursos, né, como imagens, diagramas e tabelas. Então, eu vou apresentar esses elementos para eles e eu vou orientar através de um roteiro escrito, de um planejamento
de fala, né, para que ele compreenda os tempos de fala dele e adequação de discurso para cada situação comunicativa. Então, eu preciso aprender a planejar o texto oral e a minha exposição oral em diversas situações que eu preciso dar oportunidade para o meu estudante para que ele desenvolva. E no campo da vida pública, eu preciso desenvolver as habilidades que façam com que meu estudante saiba argumentar oralmente a respeito de um tema, daquilo que ele leu, daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele escutou em determinadas fontes, para que ele tenha uma criticidade também. Então, nós temos aqui aquilo que o currículo trabalha e desenvolve, né, em diferentes eixos e campos de atuação, como as habilidades da oralidade e da escrita são trabalhadas e em que momento, quais são os discursos desenvolvidos. E aqui nós vamos apontar como nós encontramos no currículo as atividades de oralidade e escrita. Nós aqui apresentamos a questão do currículo em ação, através de atividades de 1º ao 5º ano, porém, nós temos nos materiais do Aprender Sempre e em outras fontes que o professor também pode explorar para poder estar desenvolvendo isso com a oralidade e a escrita e os diferentes tipos de discurso que eles têm que usar e a função social para trabalhar isso com o estudante. Primeiro, antes, lembrando que o professor tem que ser o primeiro a entender a função, a importância de se desenvolver isso para o aluno. E depois que ele consiga aumentar e ampliar o repertório de aprendizagem desse estudante da forma mais assertiva possível para que se garanta o desenvolvimento dessas habilidades em cada etapa do ensino. Então, aqui eu começo com o currículo em ação do 1º ano, né? Com as atividades, as situações de aprendizagem. E aqui sempre nós temos as produções. Dentro do 2º ano, nós temos uma outra situação de aprendizagem e alguns aspectos para serem desenvolvidos com o 2º ano a respeito da oralidade, a respeito da produção escrita, pensando que nós vamos trabalhar bastante a oralidade com os estudantes também, com relação a ampliar o repertório dele por meio dos contos. Aqui nós iniciamos por meio dos contos. Aqui, no 3º ano, eu já inicio apresentando textos de curiosidade, textos de informação, informativos a respeito de um assunto, textos científicos, e aqui onde eles vão fazer a produção deles, o momento de produção. No 4º ano, eu já passo para um discurso onde eu possa apresentar entrevistas, elementos, né, discursivos do jornal, explorando o jornal, quais elementos que compõem esse tipo de texto e esse discurso, porque ele também tem o jornal falado. É muito legal aqui você ir para além da atividade que é apresentada no currículo, dar situações, oportunidades para o estudante para que ele possa treinar a oralidade, a fluência dele, inclusive, com relação ao discurso, da adequação do discurso jornalístico, por meio de gravações, de atividades onde o estudante faça esse discurso e apresente como produto final, e tenha todo um processo, né, que é o mais importante, é o processo, para que ele chegue no produto final. E existe uma continuidade dele, para que ele possa aprender essa habilidade e ampliar o seu conhecimento dentro do que concerne o texto jornalístico. Nós temos aqui os 5º anos, né, onde nós vamos já oferecer para o estudante um gênero, um discurso um pouco mais complexo, por meio de textos de opinião,
por discursos, onde ele vai aprender a ser mais crítico. E pensando nesse material e no material do Aprender Sempre, eu deixo aqui uma reflexão para vocês e um pedido para vocês também, professores, que, primeiro, vamos refletir a respeito dessa questão. Considerando os componentes curriculares do currículo paulista, de que maneira nós podemos oportunizar momentos que explicitem a importância de trabalhar a língua oral em sala de aula, levando os estudantes a aprenderem a usar efetivamente a língua nessa modalidade em situações diversas. Então, eu gostaria que vocês me apontassem que, para além do material do currículo de ação, vocês refletissem que, de que forma nós podemos trabalhar e explicitar para o estudante a importância da língua oral, levando eles a aprenderem a usar efetivamente essa língua na modalidade em diversas situações. Quais são as boas práticas? Quais atividades seriam assertivas para que esses elementos, esses componentes curriculares, a língua oral em sala, de que forma que eu vou trabalhar isso para desenvolver essa modalidade nessas situações diversas, né? A oralidade nessas diferentes situações. Partilhem, né? Respondam, indiquem para mim através do Google Forms essa reflexão. Nós deixamos os materiais utilizados e até novas propostas nos materiais do Aprender Sempre. O texto de leitura inicial que nós fizemos também, nós temos o link do vídeo e o link do material do texto, onde nós podemos encontrar os contos, para aqueles que se interessarem em estar apresentando isso para os seus estudantes. Estudantes de quarto e quinto ano, eles têm bastante interesse nesse gênero literário. Mas eu peço que vocês contribuam, né, e pensem, reflitam a respeito dessa questão, e coloquem lá como as boas práticas de vocês, de que maneira nós podemos oportunizar esses momentos para os nossos estudantes. Então, aqui nós temos as referências desenvolvidas, né? Nós colocamos aqui os links dos materiais utilizados, e dentro do próprio PPT que nós estamos fazendo aqui, utilizando no material, nós colocamos o link da leitura inicial, tanto do vídeo, que pode ser usado, como do texto que nós usamos para fazer a leitura inicial. Esse material, esse livro, ele é encontrado no acervo da escola, especialmente naqueles dos anos finais também, mas nós temos os dos anos iniciais. Nós encontramos várias obras desse gênero. E nós agradecemos aqui e aguardamos que nós possamos fazer essa reflexão e que nós possamos dar oportunidade para os nossos estudantes, para que eles possam se desenvolver dentro da linguagem oral e dentro de uma adequação de discurso, para que eles possam chegar, passar pelas etapas da formação deles e do desenvolvimento deles com uma maturidade maior no que diz respeito à oralidade e à adequação de discursos de maneira efetiva. Uma ótima semana, um ótimo trabalho, que nossos estudantes possam se desenvolver cada vez mais.